Oi, gente, aqui é a Tamires. Sejam bem-vindos ao canal EJS Notícias Contábeis. Você já ouviu falar em decadência tributária, mas não entendeu bem como ela funciona? Ou talvez se lembre lá da época da faculdade, dos famosos tipos de lançamento, de ofício, por declaração, por homologação, e hoje se pergunta, para que serve isso afinal? Pois é, saber o tipo de lançamento é fundamental para calcular corretamente o prazo de decadência, ou seja, o tempo que o fisco tem para te cobrar um tributo. Se você é empresário, contador, estudante ou simplesmente quer entender seus direitos, fica comigo até o final que eu vou te explicar de forma simples e com exemplos práticos. Bora lá? O que é decadência tributária? A decadência no direito tributário é o prazo limite que a Fazenda Pública tem para constituir o crédito tributário, ou seja, para fazer o lançamento e exigir o tributo. Passado esse prazo, sem que o lançamento seja realizado, o direito de cobrar prescreve e o contribuinte não pode mais ser legalmente cobrado. Mas para saber quando esse prazo começa a contar, a gente precisa entender qual é o tipo de lançamento envolvido. Tipos de lançamento tributário. Lembra dos 3 tipos de lançamento que a gente aprende no curso de Direito ou Contabilidade? Lançamento de ofício, feito exclusivamente pelo fisco, sem participação do contribuinte. Lançamento por declaração, o contribuinte declara os dados, mas quem calcula e constitui o crédito é o fisco. Lançamento por homologação, o contribuinte calcula, paga e o fisco apenas fiscaliza e homologa depois. Cada tipo tem implicações diferentes no cálculo do prazo decadencial. Vamos aos exemplos? Exemplo 1. Lançamento de ofício, IPTU. Vamos começar com o caso mais comum, que é o IPTU, que é um exemplo clássico de lançamento de ofício. Imagina que você tem um imóvel urbano e o fato gerador de IPTU ocorreu em 1º de janeiro de 2020. Nesse caso, o fisco, no caso o município, tem 5 anos para lançar o tributo, conforme o artigo 173, inciso 1 do CTN. Mas atenção, o prazo não começa a contar na data do fato gerador. O prazo começa no 1º dia do exercício seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2021. Então, o prazo para o município lançar o IPTU expira em 1º de janeiro de 2026. Muita gente se confunde e acha que são 6 anos, mas na verdade são sempre 5 anos contados do exercício seguinte ao que poderia ter sido feito o lançamento. Exemplo 2, lançamento por homologação, imposto de renda. Agora vamos para o lançamento por homologação, que acontece em tributos como imposto de renda, o ICMS e o PIS e a COFINS. Suponha que eu, contribuinte, fiz minha declaração de IR referente ao ano de 2021. Declarei uma renda de 200 mil, paguei parte do imposto devido parcelado e a Receita Federal recebeu minha declaração e o pagamento parcial. Posteriormente, ela cruza meus dados bancários e descobre que a movimentação real foi de R$500 mil. Ou seja, faltou declarar 300 mil. A Receita pode, então, fazer um lançamento complementar, com base na diferença apurada. E qual é o prazo para ela fazer isso? Aqui entra o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Se houve pagamento, ainda que parcial, o prazo para o fisco homologar ou revisar o lançamento é de 5 anos contados a partir do fato gerador. Neste exemplo é de 2021. Então, a Receita teria até o final de 2026 para revisar e, se for o caso, lançar a diferença. Agora, muda tudo se o contribuinte não pagou absolutamente nada. Suponha que eu tenha vendido um lote de copos descartáveis em abril de 2020 e não emiti nota fiscal, não declarei e não paguei ICMS. Nesse caso, não houve nenhum pagamento, nem tentativa de cumprir com a obrigação. O que acontece? Segundo o entendimento do STJ, se não houve pagamento, não há homologação a ser feita. Assim, o prazo volta a ser o do artigo 173, inciso 1, 5 anos contados do 1º dia do exercício seguinte ao fato gerador. Então, mesmo sendo um tributo sujeito a lançamento por homologação, o não pagamento faz com que o prazo de decadência seja contado como se fosse um lançamento de ofício. E em caso de dolo ou fraude? Mesmo que a venda sem nota tenha sido dolosa, fraudulenta ou simulada, o entendimento atual é o mesmo. Não havendo pagamento, o prazo é o do artigo 173, inciso 1. A diferença prática é que, em caso de fraude, a multa pode ser qualificada, ou seja, mais pesada. Mas o prazo de decadência continua contando do exercício seguinte ao fato gerador.
Polêmica, ICMS é mensal e agora? Existe uma tese recente em construção que ainda não está pacificada nos tribunais sobre o prazo decadencial do ICMS. Alguns doutrinadores defendem que, por ser um tributo mensal, o exercício seguinte mencionado no artigo 173 do CTN não deveria ser o exercício civil anual, mas sim o mês seguinte ao fato gerador. Ou seja, se o fato gerador ocorreu em abril de 2020, o prazo começaria em maio de 2020 e não em janeiro de 2021. Importante, essa tese ainda não está consolidada no STJ, então o que predomina hoje é o entendimento tradicional. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como funciona a decadência tributária, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas da área contábil e tributária e, claro, se inscreve aqui no canal EJS Notícias Contábeis. Aqui a gente descomplica o que parece complicado, sempre baseado na lei, na jurisprudência e na realidade do contribuinte brasileiro. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo relevante sobre reforma tributária, Simples Nacional e seus direitos como empreendedor e cidadão. Grande abraço!